Alguns pensam que a teoria da metempsicose teria sido introduzida pela casta dos Brahmanes, a fim de proteger seus privilégios e sua hegemonia, pois invocando as próprias reencarnações anteriores, eles pretenderiam atribuir antiguidade imemorial à sua origem. Outros orientalistas suspeitam que essa doutrina tenha sido transmitida aos poetas dos hinos Upanishads por algum outro povo ariano. O budismo. Gautama ou Siddhartha, posteriormente denominado Shakyamuni, o sábio dos Shakya, ou Buda, o iluminado, nasceu cerca de 560 a.C. e faleceu pelo ano 480 a.C. É o fundador do chamado budismo. Sua filosofia depende do brahmanismo, donde colheu também a doutrina da metempsicose. Com a introdução do budismo na China, entrou também nesta grande nação a filosofia da reencarnação. Mas antes dessa época semelhantes ideias eram completamente desconhecidas na China. Ora, isso aconteceu no quarto século depois de Cristo, portanto também em época relativamente recente. No ano 372 d.C., o Bonzo Shōentao introduziu o budismo na Coreia, donde passou ao Japão, também aqui, pois, em épocas bastante recentes. No Egito, com muita ênfase sublinham os modernos advogados das vidas sucessivas as ideias reencarnacionistas que teriam florescido com particular vigor no Antigo Egito. No entanto, a verdade é que, no Antigo Egito, não se conhecia a filosofia das várias existências terrestres. A escatologia egípcia já é bem conhecida e não permite semelhantes doutrinas. Amalon, depois de descrever minuciosamente a primitiva escatologia daquele povo, condensa nestas palavras o resultado de seus estudos. Em resumo, vida solitária no túmulo, vida em sociedade no amente, vida com os deuses no céu, eis as três fases percorridas pela escatologia egípcia. Estes três Édens não se excluem, como se poderia pensar, mas coexistem e completam-se. Sem dúvida, de um a outro a evolução marcha para diante, mas o progresso realiza-se sem detrimento das primeiras crenças, sem perda nem empobrecimento, a doutrina enriquece-se, não abandona coisa alguma. Para o primitivo, o defunto está na sepultura como em casa. Depois, enquanto Faraó sobe diretamente ao céu, os seus vassalos vão formar um reino no ocidente. Enfim, a todos os justos sem distinção se abrem as portas do Olimpo azulado. Mesmo então é facultativo ao bem-aventurado rever o seu túmulo e nele habitar, e aí provar as ofertas dos amigos, é-lhe permitido circular por onde lhe apraz, entre os espíritos e os deuses. Está claro que nesta escatologia não cabe a ideia de sempre novas vidas terrestres. Só poucas vezes e excepcionalmente algumas almas eram condenadas por Osíris a retornar à terra, tomar o corpo de um porco e viver miseravelmente. O famoso Livro dos Mortos, que todo egípcio queria levar consigo, depois da morte, e que é invocado pelos modernos teóricos da metempsicose, não é reencarnacionista, expõe apenas as regras da metamorfose, que permite à alma tomar, à vontade, a forma de qualquer espécie animal e até mesmo a do corpo que abandonou à hora da morte. Só em época posterior, sob a influência da religião hindu, a doutrina da reencarnação entrou no credo egípcio, o que também explica porque alguns historiadores e escritores gregos, Heródoto, Platão, Teófrasto, Plutarco, puderam dizer que os egípcios professavam a doutrina da metempsicose. Portanto, também no Egito, é relativamente recente a filosofia reencarnacionista. O Egito antigo, primitivo, ortodoxo, não a conheceu. Nota de rodapé. A mente dos egípcios era o lugar onde imaginavam vivessem as almas dos falecidos,
e era considerado como um novo império, um segundo Egito, feliz e florescente, onde os antepassados, reunidos sob o governo de Osíris, se entregam às distrações preferidas. Pensavam os egípcios que a mente se estendia debaixo da terra em regiões indeterminadas, onde cresciam mesmo enormes cereais, com haste de 5 côvados e espigas de 2 côvados. Fim da nota. Na Grécia. Na aurora de sua existência, escreve-se o que a Grécia ignora por completo a doutrina da reencarnação. Só pelo ano 543 a.C. é que nela a introduziu um certo Ferecides, segundo consta, mestre de Pitágoras. E, porém, o próprio Pitágoras que geralmente passa por ser o verdadeiro introdutor da teoria da reencarnação na Grécia. Esta teoria foi depois difundida por Empédocles, a base doutrinária do culto de Dionisos, dos hinos órficos e do mito fantasista da misteriosa roda da fortuna. Na realidade, na Grécia a teoria da reencarnação deve a forma científica a Platão, com variedade incomparável, para expô-la e defendê-la, ele despende tesouros de aguda observação psicológica, de poesia e de arte. É, porém, difícil averiguar até que ponto as belas imagens empregadas pelo grande filósofo-poeta correspondem às suas convicções íntimas. O que há de certo é que nem sempre devem ser tomadas ao pé da letra. Em todo o caso, Platão soube evitar todas as extravagâncias que nos seus discípulos, sobretudo em Plotino, caracterizam a exposição da teoria da reencarnação. Notas de rodapé. Ponto. Não só a tradição popular como também os sábios gregos consideravam Pitágoras como verdadeiro introdutor da teoria da reencarnação na Grécia. Aristóteles, de Anima. Segundo os ensinamentos de Pitágoras, os animais possuem alma semelhante à nossa. Só lhes faltam os órgãos necessários à manifestação de sua vida psíquica superior, a alma humana pode entrar também nas plantas. Cada vez que a roda da fortuna dá uma volta completa, todas as mudanças no mundo repetem-se na mesma ordem em que acabam de se produzir. Assim como depois os cabalistas, Plotino gostava de pôr em evidência a lei do talião, quem abusar da fortuna será pobre na reencarnação seguinte. Ponto. Segundo o pensamento de Platão, as almas, iguais em número às estrelas, se encontram livremente por todo o céu, sem nenhuma tendência interna e predeterminada para unir-se a um corpo. Somente aquelas que, por vício ou preguiça, foram afastadas das celestes harmonias, desceram a esta terra. Uma vez chegadas aqui, são forçadas a encerrar-se num corpo como numa prisão involuntária. Depois desta primeira vida corporal segue o juízo. Algumas almas descem então a uma morada subterrânea para serem corrigidas e castigadas, outras retornam a certo lugar no céu. Depois de um período de 1000 anos é deixada às almas a liberdade de escolher, podendo passar novamente por uma forma humana, não por castigo mas para conquistar conceitos universais. Num dado momento uma alma pode passar de um corpo animal a um corpo humano. Tais são as ideias sobre a transmigração esboçada por Platão no Fedro. No Time, o castigo de uma vida má consiste em passar primeiramente ao corpo de uma mulher e, caso persistir no mal, ao corpo de um animal. Fim da nota. Mas antes de Ferecides, 543 a.C., por mais que nos embrenhemos no passado da Grécia, não encontramos nem vestígios de ideias reencarnacionistas. Homero revela-nos as doutrinas de seu tempo relativas à sobrevivência das almas, mas nele não damos com um só texto que favoreça a metempsicose. E, por conseguinte, mais uma vez devemos concluir pela relativa novidade da reencarnação também na Grécia. Em Roma,
Os antigos romanos acreditavam na sobrevivência da alma, mas nunca aceitaram com simpatia a teoria da reencarnação. Apenas nos poetas Horácio, Virgílio e Ovídio encontramos referências a essa doutrina. Os escritores sérios, porém, não se ocuparam com ela. Só de Lucrécio sabemos que ele a combateu, como também investiu contra a imortalidade da alma. Na Pérsia, não se conhece absolutamente a metempsicose ou outra semelhante doutrina na filosofia ou religião da Pérsia antiga. A própria Anne Besant, fundadora do reencarnacionismo teosofista, que procurou e mandou buscar sofregamente ideias reencarnacionistas entre os povos antigos, viu-se obrigada a confessar: a reencarnação não é ensinada nas obras traduzidas até o presente e esta crença também não se encontra entre os persas modernos. É verdade que ela acrescenta, mas encontramos entre eles a ideia de que o espírito, no homem, é uma centelha destinada a transformar-se algum dia em chama e a reunir-se ao fogo supremo. E isto deve supor uma certa evolução, para a qual é indispensável o renascimento. Mas é preciso ter o dom de simplificar as coisas, para ver aí o reencarnacionismo. Neste caso deveríamos dizer que todos os panteístas admitem a palingenesia da doutrina da pluralidade das existências. Vimos resumidamente o que o conhecimento atual das fontes nos permite afirmar a este respeito. Do que acabamos de ver, tiramos as seguintes conclusões. 1. A doutrina das sucessivas vidas corpóreas foi, realmente, defendida por vários povos antigos, muito antes do espiritismo e da teosofia de nossos dias. Encontramo-la antes da era cristã na Índia, no Egito, na Grécia e em alguns poetas de Roma depois de Cristo, no século IV, foi introduzida pelo budismo também na China, na Coreia e no Japão. Por conseguinte, os espíritos do espiritismo, que vieram para ensinar a doutrina reencarnacionista, não trouxeram nada de essencialmente novo. 2. Há vários povos antigos que, muito embora aceitassem a imortalidade da alma, jamais admitiram a doutrina da pluralidade das vidas terrestres. 3. O documento escrito mais antigo de que temos conhecimento e que manifesta claramente ideias reencarnacionistas, data do século 7 ou 6 a.C. e assinala o fim da época védica, na Índia. Não há notícia de um só documento que nos permita recuar mais. 4. Mesmo entre os povos antigos apregoados como adeptos da palingenesia, as ideias reencarnacionistas foram introduzidas em épocas relativamente recentes, pois toda a literatura filosófica e religiosa da Índia pré-védica e do período inicial época védica, toda a vasta literatura da China até a introdução do budismo no século IV d.C., a escatologia do Egito Antigo e ainda aquela da época florescente dos faraós, o pensamento da mais antiga literatura grega, Homero e tudo que foi anterior a ele até o ano de 543 a.C. Os escritos sérios da Roma pagã, todos ignoram completamente a doutrina das vidas sucessivas do homem sobre a terra. Nota de rodapé. Não estudamos, evidentemente, as doutrinas de todos os povos, limitamo-nos a inspecionar os mais citados pelos reencarnacionistas. E mesmo entre eles vimos que os persas e os mais destacados pensadores de Roma, como, aliás, também grande número dos melhores filósofos gregos, como por exemplo Aristóteles, indubitavelmente o maior de todos eles, não são reencarnacionistas. Psiuec, A Reencarnação dos Espíritos, São Paulo 1946, página 12, escreve: são muitos os povos que sempre se conservaram refratários às concepções reencarnacionistas.
Os 58.000 anos antes da nossa era, de que fala Mário Cavalcante de Melo na página 202 de A Reencarnação e Suas Provas, Curitiba 1953, não passam de pura fantasia do autor. Provavelmente ele se inspirou numa mal digerida nota de Leon Denis, depois da morte. Em Como os Teólogos Refutam, página 47, diz o Sr. Mário C. de Mello que o autor deste ensaio teria tido a pretensão de provar que a reencarnação não existiu nos Vedas, nem na Pérsia, nem no Egito, nem na Grécia, nem na Igreja primitiva. Mas não é exatamente isso o que nós afirmamos. Basta reler o capítulo. É verdade que mais adiante mostraremos que a Igreja primitiva não aceitou a reencarnação. E para isso apresentamos provas. Fim da nota. 5. Pois, notáveis exageros e mesmo lamentáveis generalizações nas apressadas e otimistas afirmações dos modernos defensores da reencarnação e que citamos no início deste capítulo. Allan Kardec excedeu-se muito quando escreveu que a doutrina da pluralidade das existências teve origem nas primeiras idades do mundo. Carlos Imbassai enganou-se certamente quando declarou que a reencarnação não nos veio dos povos orientais, e proferiu mais 3 erros quando pretendeu sustentar que esta doutrina existiu de todos os tempos, em todas as regiões e em todas as seitas. E o excessivamente modesto Sr. Mário Cavalcante de Mello teria feito muitíssimo melhor em deixar, no fundo de suas gavetas, as páginas em que escreveu o seguinte: por mais longe que possamos sondar o passado, aí encontraremos o princípio das reencarnações como base de fé, e aquelas outras em que lemos que a doutrina das vidas sucessivas existe desde a mais remota antiguidade e pertencia a todos os povos, e que não houve, sequer, um só missionário de nosso mundo que não pontificasse com a certeza da fé que nos dá o raciocínio, a doutrina da pluralidade das existências. Concluir agora desta relativa ancianidade da doutrina reencarnacionista que ela deve provir de Deus, consoante o citado axioma de Leopoldo Cirne, um princípio que atravessa os séculos revela nesse mesmo fato a sua origem divina, seria uma ilação inédita na história da filosofia. Se assim fosse, teríamos, na judiciosa observação de J. Gueiros, que o sabeísmo dos egípcios, caldeus e demais povos pagãos da antiguidade, tendo atravessado os séculos, de modo que ainda hoje é praticado na Índia e noutros lugares do Oriente, seria de origem divina, ou que o materialismo, profligado já pelo salmista e professado formalmente pela antiguidade clássica, por Epicuro, Lucrécio e outros, tendo atravessado os séculos, seria de origem divina, ou ainda que a idolatria, a feitiçaria e a demonolatria, praticadas já nos remotos tempos de Moisés, tendo atravessado os séculos, de modo que ainda hoje é florescente nos terreiros do espiritismo umbandista do Brasil, seria de origem divina. Capítulo 4. O argumento cristão. Em que consiste? Este argumento apresentado pelos defensores da reencarnação, que, por viva força, querem ter as aparências de cristãos, resume-se essencialmente no seguinte: Jesus Cristo teria ensinado a pluralidade das nossas existências terrestres. Falem-nos primeiramente os advogados da palingenesia. Allan Kardec insiste diversas vezes neste ponto. O princípio da reencarnação, escreve ele, ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado, de modo explícito, no Evangelho, e cita Mateus 17, onde Cristo teria declarado que João Batista é a reencarnação de Elias. Particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo quer Kardec evidenciar que Cristo ensinou a pluralidade das existências corporais.
Começa por dizer que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Eles designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação, e, para prová-lo, outra vez vem a história de João Batista como reencarnação de Elias e o colóquio entre Jesus e Nicodemos, onde encontramos estas palavras de Cristo: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. João 3:3. E com mais alguns vagos textos, segue então a triunfante conclusão: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo, e mais, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Sistematizando, temos nas citadas palavras do mestre reencarnacionista 5 teses. 1. Que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. 2. Que a palavra ressurreição é apenas outro termo para reencarnação. 3. Que, em sua maioria, as máximas do Evangelho são ininteligíveis sem o princípio da reencarnação. 4. Que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. 5. Que em João 3:3 Jesus ensinou formalmente a necessidade da reencarnação e que, por conseguinte, negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Admitidas como verdadeiras estas 5 proposições, teríamos provado a reencarnação como parte essencial da doutrina cristã e, logo, sancionada pela autoridade divina. Como Cristo e sua mensagem é para nós o ponto central de nossa vida, de nossos interesses, de nossas ocupações e preocupações, como estamos sincera e lealmente resolvido a seguir a Jesus e suas doutrinas, para o que, a seu expresso convite, abandonamos pai e mãe, irmão e irmã, casa e bens, como, por isso, fazemos absoluta questão de não negar um só ensinamento do Mestre Divino, e já que a doutrina reencarnacionista está sendo propagada, por todas as maneiras que oferece a palavra escrita e falada nos meios católicos do Brasil como doutrina cristã, por todas essas razões é necessário que o presente argumento seja por nós estudado e analisado com particular atenção. É o que tentaremos fazer nas seguintes páginas. Note bem o leitor o que estudaremos agora. Queremos verificar se Cristo, nosso Mestre, era ou não reencarnacionista, se ensinou ou não a doutrina da pluralidade das nossas existências terrestres. Esta é a questão. Já expusemos as linhas gerais da filosofia reencarnacionista. Para podermos saber agora se Cristo ensinou ou não esta doutrina, será necessário verificar nos próprios ensinamentos de Jesus aquelas mesmas linhas gerais e essenciais da doutrina reencarnacionista. Se o resultado de nosso inquérito for afirmativo, teremos que Cristo ensinou de fato a reencarnação. Se for negativo, teremos que Jesus era contra a filosofia das vidas sucessivas. Vamos, pois, primeiramente, recordar os pontos essenciais da doutrina reencarnacionista, para verificar em seguida se eles estão ou não contidos na mensagem de Jesus. Conspecto dos pontos essenciais da doutrina reencarnacionista. Atendendo à exposição que já fizemos, basta-nos agora formular brevemente os princípios básicos da filosofia da reencarnação. O leitor que desejar comprovação poderá encontrá-la com facilidade nas documentadas páginas do primeiro capítulo. Eis, pois, os elementos fundamentais da filosofia reencarnacionista. 1. Pluralidade das existências terrestres. Nossa vida atual não é a primeira nem será a nossa última existência corporal.
já vivemos e ainda teremos que viver inúmeras vezes em sempre novos corpos materiais. 2. Progresso contínuo para a perfeição. A lei do progresso impele a alma para sempre novas vidas e não permite não só nenhum regresso, mas nem mesmo um estacionamento definitivo a meio caminho e muito menos comporta um estado definitivo de condenação sem fim. Mais século, menos século, todos chegarão à perfeição finai. 3. Conquista da quem proclama a reencarnação também afirma a pluralidade das existências terrestres, sustenta o progresso contínuo para a perfeição, garante a conquista da meta final por méritos próprios e defende uma vida definitiva independente da matéria. Mas quem nega estes pontos, quem contesta as vidas sucessivas do homem sobre a terra, a marcha irreprimível e certa para o fim supremo, a necessidade de adquirir a perfeição final só por esforços pessoais e a definitiva independência da matéria, com isso mesmo recusara também a ideia da reencarnação. Por conseguinte, para sabermos se alguém é ou não reencarnacionista, teremos o seguinte infalível e necessário critério: basta verificar se aceita ou não aqueles 4 pontos. Quando, pois, queremos saber se Cristo era reencarnacionista, deveremos investigar se ele ensinou a pluralidade das existências terrestres, o progresso contínuo para a perfeição, a conquista da meta final por méritos próprios e vida do espírito definitivamente livre da matéria e independente do corpo. Ensinou Cristo a pluralidade das vidas terrestres. Quem conhece, lê e medita habitualmente as sagradas páginas do Evangelho, verificará facilmente que Jesus, nosso Senhor e Deus, quando fala desta nossa atual vida terrestre, costuma atribuir um valor decisivo para toda a existência posterior à morte. Verificará ainda que Jesus insiste e muito, na importância culminante da hora da morte, advertindo-nos frequentemente de estarmos sempre prontos e preparados para prestarmos conta da nossa vida ao juiz divino, prometendo aos justos recompensa imediata depois do desenlace e contestando abertamente a possibilidade de arrependimento e perdão, passados os umbrais da eternidade. Verificará ainda que Jesus desconhece quaisquer vagabundeios pelos espaços ou na erraticidade, para progredir continuamente. Vejamos alguns dos mais frisantes exemplos. Em Lucas 16, 19 a 31 lemos a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulon. São palavras de Cristo. Aí se oferece a nosso Senhor uma excelente oportunidade para dar ensinamentos sobre o que acontecerá aos homens depois da morte. Ambos morrem, primeiro o pobre Lázaro, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. A expressão, seio de Abraão, era corrente entre os judeus para significar o céu. E Cristo continua, morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Aí ergueu os olhos, meta final por méritos próprios. Em cada nova existência a alma avança e progride na proporção de seus esforços, todo o mal cometido será reparado com expiações pessoais, sofridas pelo próprio Espírito em novas e difíceis encarnações. 4. Definitiva independência do corpo. Na proporção em que avança na incessante conquista para a perfeição final, a alma, em suas novas encarnações, assumirá um corpo sempre menos material, até chegar ao estado definitivo, em que viverá, para sempre, livre do corpo e independente da matéria. Poderíamos lembrar outros pontos, por exemplo, evolucionismo lento e constante do espírito, passando pelo reino mineral, vegetal e animal, pluralidade dos mundos habitados, etc. Mas bastam estes, que nos parecem ser os essenciais. Sem os 4 mencionados elementos não há doutrina reencarnacionista, ao menos não no sentido em que ela é propagada entre nós. No meio dos tormentos, e avistou ao longe a Abraão e Lázaro no seio dele. E pôs-se a clamar: Pai Abraão, tem piedade de mim.
E manda a Lázaro para molhar na água a ponta do dedo e refrescar-me a língua, porque sofro grandes tormentos nestas chamas. Replicou-lhe Abraão: Lembra-te, filho, que recebeste bens em tua vida, enquanto Lázaro sofreu males. Além disso, medeia entre nós e vós um grande abismo, de sorte que ninguém pode passar daqui para vós, nem daí para cá, ainda que quisesse. Paremos aqui. A parábola ainda continua, rica em ensinamentos sobre as relações entre os falecidos e os que ainda vivem cá na terra. Vemos aí vários pronunciamentos diretamente contrários aos princípios da palingenesia. Se Jesus fosse reencarnacionista, teria agora uma boa ocasião para insistir nesta doutrina. Diria que a alma se desprende lentamente do corpo, permanecendo ainda por algum tempo em estado de perturbação e confusão, explicaria como ela readquire aos poucos um estado de consciência, lembrando as existências passadas, como vai depois perder-se na imensidade dos espaços, na erraticidade, como procura novas oportunidades para reencarnar, etc. Mas nesta parábola não encontramos nada disso, ambos morrem. Ambos são julgados, um vai para o céu, outro para o inferno. Nada de sempre novas vidas, nada de andar pela erraticidade, nada de ininterruptos progressos depois da morte, nada de esperar novas vidas terrestres, nem mesmo nada de se comunicar com os vivos, como tanto queria o falecido Epulon. E que Jesus, ao menos nesta parábola, não era nem reencarnacionista, nem espírita, nem esoterista. B. Em Lucas 23, 39 a 43 contemplamos Jesus pregado e suspenso no alto da cruz, no meio de dois ladrões. Note-se que ambos tinham sido muito maus. Um deles, o do lado direito, confessa-o abertamente, quando repreende seu colega com estas palavras: nem tu temes a Deus, quando sofres o mesmo suplício. Nós, é verdade, sofremos o que é justo, porque estamos recebendo a paga merecida das nossas obras. Lucas 23, 40. Pois bem, este mesmo ladrão, depois daquele público reconhecimento de seus crimes, contrito e arrependido, dirige-se a Jesus com estas palavras: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus responde com a seguinte solene e extraordinária promessa: em verdade, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele mesmo dia, ainda hoje, fosse reencarnacionista, Jesus não poderia ter falado assim. Poderia ter consolado e animado o ladrão arrependido mais ou menos com estas palavras: fazes bem em arrepender-te, pois o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Mas não basta. Deves ter paciência contigo mesmo. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Tu cometiste muitos crimes, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída e que deverá ser paga. Já não o podes nesta existência, terás que reencarnar, mais vezes, deverás voltar a esta terra, em novo corpo, para expiar e resgatar teus crimes. Já vimos esses e semelhantes textos de Allan Kardec na primeira asterisco parte. Mais ou menos assim deveria ter falado Cristo, se fosse reencarnacionista. Mas falou de modo muito diferente. O que Cristo disse não entra na filosofia das vidas sucessivas. E, que Jesus não era reencarnacionista. Em sua tréplica, página 213, nos diz o Sr. Mário Cavalcante que a história do bom ladrão não passa de lenda, e pergunta: será esta lenda verdadeira? É o que Frei Boaventura precisa provar com argumentos sadios, sem recorrer às sutilezas de sua escolástica ultrapassada. Depois lembra que, segundo Mateus 27,
44, ambos os ladrões insultavam a Cristo, portanto também o bom ladrão, e segundo Lucas 23, 39 só um blasfemava. Para o Sr. Mário isso é flagrante contradição e permite logo esta conclusão definitiva. São lendas, cuja veracidade é impossível provar e que só são aceitas por uma fé cega ou pelos que dão pouco valor à sua razão. Ora, Sr. Mário, raciocinemos. Quanto tempo durou a cena da cruz? Não era bem possível que, no início, ambos os ladrões, como nos dissesse Mateus, estivessem a blasfemar e a lamentar a sua sorte. E que, uma hora depois, ou mais, um deles, vendo a paciência do Divino Salvador, entrasse em si e reconhecesse sua culpa para implorar o perdão. Haverá nisso sutilezas da escolástica. Mostraremos depois, em excursus especial, a autenticidade destes textos. Do mesmo modo poderíamos analisar outras muitas passagens da mensagem cristã. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, das quais 5 eram prudentes e vigilantes e 5 tolas e indolentes e que não estavam preparadas quando chegou o esposo. Depois bateram à porta e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele porém replicou: Em verdade vos digo que não vos conheço. E Cristo tira a conclusão: Estai, pois, alerta, porque não sabeis nem o dia nem a hora, Mateus 25, 13, da morte. E outra vez admoesta: Estai, pois, alerta. Vigiai e orai, porque ignorais quando chegue esse momento. Se de tarde, se à noite, se ao canto do galo, se de madrugada. Que não apareça de improviso e vos encontre a dormir. O que digo a vós, digo a todos, estai alerta. Marcos 13, 33. E ainda, vigiai, portanto, e rezai sem cessar, a fim de que vos torneis dignos de evitar todos estes males, e de aparecer com confiança diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Pois, dirá ele em outra oportunidade, se não vos converterdes, perecereis todos. Lucas 13, 3. Particularmente claro é São Paulo, fiel discípulo e zeloso apóstolo de Cristo e que nos assegura de divaguear pela erraticidade, sem promessa de novas vidas terrestres, eis o que Cristo opõe ao princípio reencarnacionista da pluralidade das existências, e eis, também o que os reencarnacionistas não podem admitir na mensagem de Cristo. E eis, ainda, porque os esoteristas não são cristãos. Ensinou Jesus a lei do progresso irreprimível e universal para a perfeição. A lei do progresso, assim como os reencarnacionistas a entendem, é universal, uma força viva da natureza, e não pode ser frustrada. O homem pode, talvez, fazer-lhe oposição por algum tempo, pode estacioná-la temporariamente, mais dia, menos dia, porém, ele terá que continuar em sua marcha à perfeição final. Todos, absolutamente todos chegarão a ela, não existe, nem mesmo é possível coexistir com a lei do progresso, um estado definitivo de condenação sem fim e sem esperança de conseguir esta meta. É por isso que todos os reencarnacionistas, com uma unanimidade rara, rejeitam decididamente a tradicional doutrina cristã sobre o inferno. É a razão por que Allan Kardec, num texto expressivo que já vimos na primeira parte, declara que o dogma da eternidade absoluta das penas é incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios, a eternidade do inferno e o constante progresso das almas destroem-se, e a condição indeclinável de existência de um é o aniquilamento do outro. O dilema proposto pelo patriarca dos nossos reencarnacionistas é claro e incisivo: ou admitimos a lei do progresso e,
portanto, a reencarnação, ou admitimos o dogma da eternidade do inferno, e, portanto, rejeitamos a palingenesia, os dois não podem coexistir. Quem afirma a eternidade das penas negar a reencarnação, será contra a palingenesia. Assim sendo, querendo saber se Cristo era ou não reencarnacionista, podemos acento circunflexo agora, formular nossa pergunta da seguinte maneira: qual destes dois princípios, eternidade das penas ou progresso irreprimível e universal das almas, foi ensinado por Cristo? E a resposta nos parece absolutamente certa e indiscutível. Cristo, de fato, ensinou a eternidade das penas do inferno. Logo, concluíra o próprio Allan Kardec, se quiser ter recebido seu evangelho diretamente de Jesus, Gálatas 1:12. Eis o que ele escreve aos Hebreus: está decretado que o homem morra uma só vez, e depois disto é o julgamento, Hebreus 9:27. Morra uma só vez. Não mais vezes, não muitas vezes, não um número indefinido de vezes, uma só vez. E, a afirmação explícita da unicidade da vida terrestre, contra o princípio reencarnacionista da pluralidade das existências. E, em outras palavras, a condenação formal, explícita, clara da teoria da reencarnação. 6 por Isso diz ainda a Sagrada Escritura: a cada um, no dia de sua morte, o Senhor retribuirá, conforme as suas obras, Eclesiastes 11:28. E, o que nosso Senhor repete sem cessar, desde que o homem se arrependa sinceramente dos pecados cometidos, por maiores que tenham sido, e receba o perdão divino, entra no gozo do Senhor. Unicidade da vida terrestre, julgamento imediatamente depois da morte, recompensa ou castigo posterior, sem liberdade consequente, a mensagem de Jesus é incompatível com a filosofia da reencarnação. Já em várias oportunidades escrevemos sobre a questão do inferno. 9. Arrolamos uma longa série de pronunciamentos de indubitável clareza, todos eles palavras textuais de Jesus, assim como nos foram conservados pelos evangelistas, e em que Cristo fala do inferno como de um suplício eterno, fogo inextinguível, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga, onde há trevas, choro e ranger de dentes, e grandes tormentos, etc. Respondemos também às principais dificuldades que se podem fazer contra a doutrina da eternidade do inferno. Como não é possível resumir em 2 palavras a teologia do inferno e como nos parece fastidioso repetir aqui o que em outro lugar foi conscienciosamente estudado, remetemos o leitor interessado para as páginas indicadas das nossas outras brochuras. Ressaltamos apenas que Cristo, de fato, não podia usar de palavras mais evidentes e incisivas para nos ensinar a existência e a eternidade do inferno. Pois, quase em cada sermão que fazia, Jesus apontava para os tremendos castigos depois da morte. Basta lembrar que, no juízo final, a sentença definitiva do divino juiz sobre os maus será: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado ao demônio e seus companheiros, Mateus 25:41, e Jesus acrescenta que, estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna, Mateus 25:45. E mais uma passagem, aliás pouco lembrada, sirva de exemplo. Está em Lucas 13:23-28. Leia-se o texto. Perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procuraram entrar, e não o conseguirão. Uma vez que o dono da casa se tenha levantado e cerrado a porta, ficareis vós da parte de fora, batendo a porta e clamando: Senhor, abre-nos. Ele,
Porém, vos responderá: não sei donde sois vós. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e tu andaste ensinando pelas nossas ruas. Ele todavia vos tornará: não sei donde sois vós, apartai-vos de mim, todos vós malfeitores. Então haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus a Abraão, Isaque e Jacobe e todos os profetas e vós serdes expulsos. Não adianta negar tão claros ensinamentos divinos. Contra aqueles que negam a reencarnação, Allan Kardec teceu, do seu ponto de vista, uma muito judiciosa ponderação. Como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário, pois, considera ele no mesmo contexto, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos para regular o universo. E, isso mesmo, parafraseando, diremos, como quer que se opine acerca do inferno, quer o aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para não sermos condenados a ele, desde que ele exista, malgrado todas as vontades humanas em contrário, pois Deus sabe o que faz e não consulta nosso parecer. As admoestações divinas estão aí, nos evangelhos. Deus, evidentemente, quer a salvação de todos. A todos dá as graças necessárias e a ninguém nega os auxílios suficientes. É certo que só vai para o inferno quem voluntária, consciente e gravemente ofende a Deus e neste estado morrer impenitente. Mas estes irão mesmo. Não adiantará choramingar. Deus lhes dirá, como lemos no sagrado livro dos Provérbios, 1:24. Mas, visto que eu vos chamei, e vós não quisestes ouvir-me visto que estendi a mão, e não houve quem olhasse para mim visto que desprezastes todos os meus conselhos, e não fizestes caso das minhas repreensões, também eu me rierei da vossa ruína, e zombarei de vós, quando vos suceder o que temieis. Quando vos assaltar a calamidade repentina e colher a morte como um temporal. Quando vier sobre vós a tribulação e a angústia, então me invocaram e eu não os ouvirei, levantar-se-ão de madrugada, e não me encontrarão, porque eles aborreceram as minhas instruções, e não abraçaram o temor do Senhor, nem se submeteram ao meu conselho e desprezaram todas as minhas repreensões. Comeram, pois, os frutos de seu mau proceder e fartar-se-ão dos seus conselhos. Acerca do inferno apraz-nos repetir aqui um pensamento que já expusemos alhures. Não há dúvida, concedemo-lo de bom grado, existem aspectos bem difíceis de entender na doutrina de Cristo sobre a tremenda possibilidade de sermos condenados para sempre à exclusão da visão beatifica, inferno significa em primeiro lugar, exclusão do céu, as penas são secundárias. Mas quem compreende a vocação natural e sobrenatural de todos os homens, quem conhece a necessidade, o valor e o risco da liberdade, quem procurou penetrar na natureza do pecado grave, consciente e deliberadamente perpetrado, quem se deu conta da necessidade de um limite do tempo de prova, este verificará facilmente que o aspecto mais difícil ou misterioso não é propriamente a existência do inferno, nem sua eternidade, mas o triste fato de existirem seres racionais que, não obstante, abusam da sua liberdade para enfrentar a eventualidade do inferno. O verdadeiro problema, a dificuldade principal, está na existência da culpa grave consciente e livremente cometida por uma criatura de Deus. Como e por que permite Deus que sua criatura racional, o homem, possa, desgraçadamente, decidir-se para a culpa grave? Eis aí a verdadeira raiz do mistério do inferno. E exatamente este problema existe também para os negadores do inferno e para os reencarnacionistas.
Pois ninguém pode racionalmente contestar a realidade do pecado grave e livremente cometido pelo homem e, por conseguinte, existe para todos o indicado e difícil problema. Também para os reencarnacionistas nem tudo é claro. O próprio Allan Kardec indaga dos espíritos superiores, por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal. E a resposta do além se resolve, afinal, também, num apelo ao mistério. Eis a resposta que Allan Kardec garante ter recebido, como aos a expedir a Deus contas de seus atos. Supondes poder penetrar-lhe os desígnios. O Livro dos Espíritos, 22ª edição, página 94. A resposta é boa, mas não é nada espírita. Muito iludidos estão os que pensam que o cristianismo é a religião da comodidade e do puro sentimentalismo. Não penseis, disse Cristo, que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, senão a espada. Vim para fazer separação entre filho e pai, entre filha e mãe, entre nora e sogra. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem procurar possuir a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, possuí-la-á. Mateus 10, 34-39. Allan Kardec ilude-se conscientemente a si mesmo e a todos os seus sequazes, quando escreve que Cristo se limitou a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais. Iludem-se também nossos espíritas, quando anunciam triunfalmente que o Espiritismo forneceu a chave que permite ler o Evangelho sem calafrios e provou que Deus é, em verdade, justo e bom. Iludem-se ainda tremendamente, quando não apenas sustentam que a Bíblia não se refere ao sofrimento eterno do condenado, mas ainda blasfemam da seguinte maneira: se conseguissem convencer-nos de que é isso o que a Bíblia afirma, nós a renegaríamos como falsa, e se nos provassem que ela é autêntica, isto é, que ela vem de Deus, nós renegaríamos o próprio Deus, porque não podemos adorar uma entidade cujos sentimentos de amor, justiça e misericórdia sejam inferiores aos nossos. E se há um Deus capaz de condenar uma de suas criaturas a sofrer eternos horrores por uma falta momentânea, cometida contra quem for, então esse Deus está muito abaixo das solas dos nossos sapatos. Nós nos julgaremos, por isso, muito superior a um tal Deus. Aí já não há remédio. Mas, perguntamos, isso ainda é cristianismo? Ensinou Cristo a necessidade de conquistar a perfeição final por esforços e méritos pessoais. Segundo os reencarnacionistas, a alma deve reencarnar primariamente por dois motivos: para expiar seus pecados e para progredir sem cessar. Aí está toda a razão de ser das vidas sucessivas. Tanto a expiação, como também o progresso devem ser méritos pessoais, conquistados por esforços próprios e não pelo interesse, pelo amor ou pela misericórdia alheia, mesmo que esse outro seja Deus. Leão Denis o enuncia cruamente: não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. É o que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. E a revista oficial, órgão máximo da propaganda reencarnacionista no Brasil, Reformador, ensina: a salvação não se obtém por graça nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro, mas a salvação é ponto de esforço individual que cada um emprega, na medida de suas forças. Para os nossos espíritas há ainda uma razão de ordem sentimental para corroborar a mesma tese:
A nós espíritas nos estarrece que a divindade tenha podido encarnar e morrer para resgatar uma humanidade tão pouco digna de tamanho benefício. Não compreendemos uma tamanha solicitude, refere-se à doutrina cristã da redenção dos homens pela paixão e morte de Cristo, para com os habitantes de uma esfera das menos importantes do universo. Em resumo, diria a Kardec, toda a falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Cada qual deverá expiar suas próprias culpas, não há salvação vicária ou redenção feita por outrem, todos deverão conquistar a perfeição por esforços e merecimentos pessoais. A graça divina e os méritos de Cristo seriam privilégios e injustiças. Deus não perdoa nem mesmo pode perdoar pecados sem que preceda expiação e reparação feita pelo próprio pecador. É esta a essência da soteriologia reencarnacionista. Ora, todos esses postulados são, outra vez, totalmente incompatíveis com a grande novidade do Evangelho, com a própria medula da Boa Nova, é o sentido da palavra, Evangelho, de origem grega, que consiste precisamente nisso. Cristo, por sua vida, paixão e morte, reconciliou a humanidade com Deus, satisfazendo superabundantemente pelos pecados de todos os homens e de todos os tempos. É o cerne da mensagem cristã. Nossa redenção por Cristo é a medula do Evangelho e da vida neotestamentária. Está em todas as páginas. É a mensagem que os profetas predisseram, é a mensagem que os anjos anunciaram na primeira noite de Natal, é a mensagem de João às margens do Jordão, é a mensagem em que o próprio Cristo insistiu, é sobretudo a mensagem que os apóstolos foram depois levar a todos os povos do mundo, é a mensagem mais cara que a Igreja nos conservou através dos séculos. É a mensagem que se tornou como o símbolo do Brasil religioso e cristão, Cristo Redentor no alto do Corcovado. Vejamos ao menos algumas das passagens mais expressivas, porquanto é impossível transcrever para estas páginas toda a Boa Nova do Evangelho. Já o profeta Isaías predisse, falando do Messias, verdadeiramente ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas, e ele mesmo carregou com as nossas dores. Foi ferido por causa de vossos crimes, foi atribulado por causa de nossas maldades. Deus posneou as iniquidades de todos nós. Isaías 53, 4-6, e Mateus 8, 17. Quando nasceu Jesus, os anjos o anunciaram aos pastores: Eis que venho comunicar-vos uma grande alegria, nasceu o Salvador. Lucas 2, 10. E João Batista o apresentou com estas palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Também o próprio Jesus declarou diversas vezes ter vindo para dar a sua vida como preço de resgate por muitos. Marcos 10, 45, Mateus 26, 28, Lucas 19, 10, 22, 20, João 10, 15. E São Pedro nos admoesta: fostes remidos não pelo ouro e prata corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo imaculado, o qual levou no seu corpo os nossos pecados sobre o lenho, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. 1 Pedro 1, 18, e 2, 24. E as epístolas de São Paulo, então, só se entendem à luz desta ideia, animada, ademais, pelo conceito do corpo místico de Cristo, pelo qual a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo se tornam nossos, como é nosso o pecado de Adão. A Epístola aos Hebreus é toda uma teologia da redenção. Aos Efésios escreve: é nele que temos a redenção, devido à riqueza da sua graça, que em torrentes derramou sobre nós.
foi do agrado do Pai que residisse nele toda a plenitude, e que por ele fossem reconciliados consigo todas as coisas, pacificando, pelo sangue da sua cruz, tanto as coisas da terra, como as coisas do céu. Colossenses 1, 20. E a Timóteo, depois de lhe lembrar que Jesus se entregou como resgate por todos, escreve o grande apóstolo das gentes: tal é a mensagem da salvação que em boa hora se anunciou e da qual fui eu constituído arauto e apóstolo, digo a verdade e não minto, para ser doutor dos gentios, fiel e verídico. 1 Timóteo 2, 5-7. E aos Romanos declara que fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. 5, 10. Também São João é claro e explícito: ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, não pelos nossos somente, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, 2. Foi assim também que a Igreja o entendeu sem interrupção. Já o discípulo de João São Policarpo escreve aos Filipenses: Cristo Jesus que tomou os nossos pecados sobre o seu corpo no lenho da cruz, ele que não fez pecados, tudo sofreu por nossa causa, para que nele vivamos. Capítulo 8. E ainda hoje o ensino oficial da Igreja é que nosso Senhor Jesus Cristo, pela nimia caridade com que nos amou, Efésios 2, 4, satisfez por nós ao Eterno Pai com sua santíssima paixão no lenho da cruz. É a soteriologia cristã. Estamos assim diante de duas soteriologias opostas, a cristã e a reencarnacionista. Uma defende a hetero-redenção e outra a autorredenção. Ambas se excluem por natureza, sendo de todo impossível sua coexistência. Quem afirma uma contestará a outra. É por isso que os reencarnacionistas estão também unânimes em negar a nossa redenção por Cristo. A filosofia da reencarnação revela-se desta maneira como um sistema radicalmente contrário ao próprio cerne da mensagem de Cristo. E por isso é uma filosofia anticristã, pagã. E mais uma vez devemos concluir: Cristo não era reencarnacionista. Ensinou Jesus uma vida definitivamente independente do corpo. Sustentam os reencarnacionistas que a alma ou, como eles preferem dizer, o espírito, chegado afinal à perfeição, viverá para sempre livre do corpo material. Isso já foi exposto no primeiro capítulo. Coerentes com seus princípios, eles rejeitam decididamente a doutrina da ressurreição da carne, que a alma tornará a vivificar o mesmo corpo para, assim, unida ao corpo, viver eternamente. De fato, também estas duas doutrinas, vida definitivamente independente do corpo ou vida definitiva no corpo ressuscitado, excluem-se mutuamente. Quem sustenta uma contestará logicamente a outra. Ora, ainda nesta questão Jesus falou claro: todos, bons e maus, bem-aventurados e condenados, hão de ressuscitar, com seus próprios corpos. Virá a hora, ensina Jesus, em que todos os que jazem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e ressurgirão para a vida os que praticaram o bem e ressurgiram para a condenação os que praticaram o mal. João 5,28-29. Outra vez Cristo defende a ressurreição contra as objeções ridículas dos saduceus. Mateus 22, 23-33. Também os apóstolos pregaram abertamente e muitas vezes a ressurreição. São Paulo dedica todo o longo capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios à defesa e explicação da ressurreição. Se não a ressurreição dos mortos, argumenta o apóstolo, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, vã é também a vossa fé, e nós aqui estamos como falsas testemunhas de Deus, porque contra Deus depusemos que ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E depois o apóstolo passa a explicar a transformação por que há de passar o corpo ressuscitado. O que se semeia é um corpo corruptível, o que ressuscita é um corpo incorruptível. O que se semeia é humilde, o que ressuscita é glorioso. O que se semeia é fraco, o que ressuscita é forte. O que se semeia é um corpo material, o que ressuscita é um corpo espiritual. Convém adiantar, aqui rápida explicação sobre uma dificuldade que os reencarnacionistas não se cansam de repetir. Querendo ridicularizar a fé e a esperança cristã na ressurreição, lembram que os corpos se desfazem, se transformam e passam a constituir outros corpos. Leon Denis recorda que, segundo este nosso dogma, os átomos do nosso corpo carnal, disseminados, dispersos por 1000 novos corpos, devem reunir-se um dia, reconstituir nosso invólucro e figurar no juízo final. Ora, conclui ele muito bem, isso é impossível. Em outra ocasião já respondemos a semelhante objeção. Resumindo agora a nossa resposta, queremos lembrar apenas que, de fato, sustentamos a identidade entre o corpo ressuscitado e o corpo que a alma deixou na hora da morte. Pois o ensino de Cristo é demasiado explícito a este respeito e não pode ser violentado ou contestado. Mas não precisamos ir logo ao extremo de afirmar também uma identidade de átomos e moléculas. Dizem muito bem os teólogos que basta sustentar uma identidade relativa. É conhecido o fenômeno biológico do metabolismo, segundo o qual o corpo humano, pela contínua assimilação e desassimilação das substâncias, de tempo em tempo, se renova inteiramente, de tal modo que os átomos ou as moléculas que anos atrás integravam o nosso corpo, já hoje estão totalmente substituídos por outros. Não obstante, costumamos dizer, e com razão, que o nosso corpo de hoje é o mesmo de 10 ou 20 anos atrás. É uma identidade material relativa, mas real. Por conseguinte, para conservarmos uma verdadeira identidade corporal, não é necessário reter sempre os mesmos elementos materiais. A dispersão da matéria não impossibilita a identidade material do corpo humano. Precisamos referir-nos a mais uma curiosa alegação de Allan Kardec. Vimos no início deste capítulo que, segundo Kardec, os judeus designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Eis aí uma afirmação simplesmente arbitrária. Não há seriedade nisso. Nem podemos imaginar como pôde Kardec chegar a semelhante asserção. Não conhecemos um só elemento que nos permita estabelecer esta identidade. E, evidentíssimo que as ressurreições narradas na Bíblia, a de Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta, a de Eliseu ressuscitando o filho das Sunamites, as de Jesus ressuscitando o jovem de Naim, a filha de Jairo ou a Lázaro, tudo isso nada tem a ver com o que hoje os espíritas entendem por reencarnação. Nem os judeus pensavam em reencarnação, quando Jesus lhes anunciava que depois de 3 dias haveria de ressuscitar, visto que mandaram pôr guardas no sepulcro. Basta ler o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, para saber o que os judeus entendiam quando falavam em ressurreição. Basta ler atentamente as palavras de Jesus em João 5, 28 a 29 que acabamos de citar. Enfim, seria suficiente recordar que a reencarnação se faz, como ensina Kardec, em sempre novos corpos, que nada tem de comum com o antigo, enquanto a ressurreição, assim como era entendida pelos judeus, consiste na revivificação deste mesmo corpo abandonado pela alma na hora da morte. Asterisco 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 afoitamente, com a esperança de encontrar leitores bastante simplórios e que acreditassem ingenuamente em suas afirmações, Allan Kardec pontificou certa vez que, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências,
são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Estamos agora habilitados a inverter a frase e declarar que, se admitimos a pluralidade das existências terrestres, a garantida salvação final de todos os seres racionais, a necessidade de conquistar a perfeição por esforços e méritos próprios e a vida espiritual definitivamente independente do corpo, se, em suma, admitimos o princípio da reencarnação, então, sim, seriam de fato ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Mas João Batista seria a reencarnação do profeta Elias. É o argumento mais explorado pelos reencarnacionistas para dizer que também Jesus foi partidário das vidas sucessivas. Que diremos a isso? Pensamos que as seguintes considerações respondem cabalmente à dificuldade proposta. 1. O que acabamos de ver acerca da soteriologia e da escatologia de Jesus garante-nos com certeza que Cristo era positivamente contrário à palingenesia. Diremos por isso a priori que esta simples e superficial objeção não destrói o valor probativo das doutrinas opostas à reencarnação e que acabamos de estudar. 2. Concedemos que, de fato, existe alguma relação entre o intrépido João Batista, precursor da primeira vinda de Jesus, e o corajoso profeta Elias, o anunciado precursor do segundo advento de Cristo. Já o anjo que veio anunciar a Zacarias o nascimento de João explicou: seguirá diante dele no espírito e na virtude de Elias, Lucas 1, 17. Referindo-se a este texto, escreveu S. Agostinho que só há perversidade herética, poder ver aí uma afirmação da reencarnação. 3. Sabiam os fariseus e escribas que, segundo a profecia de Malaquias, 4, 5, a aparição de Cristo seria preparada por Elias. Ora, Jesus de Nazaré declarava ser o Messias. Como era isso possível se Elias ainda não apareceu? Eis a formidável objeção que os fariseus alegavam contra a autenticidade da missão messiânica de Jesus, Mateus 17, 10. Eles confundiam de fato as duas aparições efetivas de Cristo, a primeira como Redentor e a segunda como Juiz. Malaquias profetizara a vindade de Elias, antes que venha o dia grande e terrível, do juízo final, referindo-se, pois, ao segundo advento de Cristo. O precursor da primeira aparição seria João Batista que, consoante as citadas palavras do anjo, apareceria, no espírito e na virtude de Elias. Daí dizer Jesus, para refutar a objeção dos fariseus e tranquilizar os discípulos: se quiserdes compreender, ele mesmo, João Batista, é Elias que deve vir. Quem tiver ouvidos ouça, Mateus 11, 14 a 15. Portanto, uma afirmação bastante enigmática. E Santo Agostinho explica: quia quod Elias secundo, hoc Ioannis primo adventui futi. As palavras de Cristo, Elias já veio, Mateus 17, 12, têm realmente no contexto o sentido de que o enviado de Deus, que devia preceder a primeira vinda do Messias, e que os judeus confundiam com Elias, já apareceu. E o evangelista acrescenta: então compreenderemos apóstolos que Jesus se referia a João Batista, Mateus 17, 13. 4. Outra vez Jesus mesmo se encarrega de dizer que João não era Elias, pois João era seu contemporâneo e Elias, há de vir, Mateus 11, 14, portanto ainda não veio. 5. Aliás, conforme a tradição dos judeus, o profeta Elias ainda não morreu, não desencarnou, e por isso nem mesmo poderia reencarnar. 6. Note-se também que no Monte da Transfiguração, apareceu, ao lado de Jesus, Moisés e Elias, ora naquele tempo João já fora executado por Herodes, já morrera e, portanto, segundo as regras reencarnacionistas,
deveria aparecer João e não Elias. Pois o Espírito, quando aparece ou se materializa, segundo os dizem, sempre se apresenta na forma da última encarnação. 7. Afinal, diretamente interrogado por uma comissão de judeus se era Elias, o próprio Batista respondeu categoricamente: não o sou, João 1, 21, com o que ele mesmo, João Batista, dirime a questão. Mas Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. João 3, 3. Este texto é o segundo argumento apresentado pelos reencarnacionistas para mostrar que Cristo estaria do lado deles. Podemos encontrar estas palavras nos cabeçalhos de revistas e jornais espíritas, como se fosse a mais insofismável afirmação da reencarnação. No entanto, a coisa não é tão evidente. E primeiramente chamamos a atenção para a tradução, que não é de todo exata. São João escreveu seu evangelho em grego. A palavra que interessa no caso é o nascer de novo. No original grego diz anúfen, que quer dizer nascer do alto. Por isso a tradução exata da passagem seria assim: quem não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus. Já se vê que assim a dificuldade é sensivelmente menor, se é que já não desapareceu de todo. E se lermos o texto inteiro, em seu contexto, veremos que se próprio Nicodemos não o entendera bem e ele pedira maiores esclarecimentos. E então Jesus explica seu pensamento: em verdade te digo, quem não nascer do alto, outra vez, anúfen, por meio da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus insiste: é preciso nascer do alto, sim, mas, por meio da água e do Espírito. E isso, evidentissimamente, não é reencarnação. Também em outros lugares a Sagrada Escritura fala desta necessidade de nova vida, da regeneração espiritual. Renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vesti-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade verdadeira. Efésios 4, 23 a 24. Despojando-vos do homem velho com todas as suas obras e revestindo-vos do novo, aquele que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 a 10. Se não vos converterdes e vos não fizerdes como crianças, não haveis de entrar no reino dos céus. Mateus 18, 3. Por isso o sacramento do batismo, instituído por Cristo, Mateus 28, 19, MC 16, 16, mas negado pelos reencarnacionistas, foi sempre chamado de sacramento da regeneração. São Paulo a Tito nos dá um eco fiel das palavras de Cristo a Nicodemos e da verdadeira doutrina cristã. Pois também nós dantes fomos nécios, desobedientes, extraviados, escravos de toda a sorte de concupiscências e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas apareceu então a benignidade e o amor humanitário de Deus, nosso Salvador. Não movido pelas obras justas que houvessemos feito nós, durante as reencarnações, mas pela sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que ele abundantemente derramou sobre nós. Tito, 3, 3 a 6, cf. Gálatas 3, 27, 1 Coríntios 6,11. Por isso, para São João, quem foi batizado é nascido de Deus. E isso é anúfen, nascer do alto, ou nascer de novo. Mas não é, nem de longe, a reencarnação dos espíritas ou espiritualistas. Conclusão:
Em 1953 publicamos na Revista Eclesiástica Brasileira um artigo sobre a teoria espírita da reencarnação, mostrando que esta teoria não encontra fundamento nenhum na Sagrada Escritura, mas que, pelo contrário, as doutrinas centrais da mensagem cristã são positivamente contra a palingenesia. Um dos dirigentes da Federação Espírita Nacional, o Sr. Ismael Gomes Braga, escreveu-nos então uma carta, datada de 17 de dezembro de 1953, muito lacônica, porém marcante e expressiva, que, com o generoso perdão de seu autor, vale a pena arquivar. As velhas escrituras, a que se refere nosso reencarnacionista, são, evidentemente, os livros da Sagrada Escritura. Nesta carta está claramente manifestada a atitude geral dos reencarnacionistas perante a Bíblia. No livro de Embassai Cavalcante de Melo, A Reencarnação e Suas Provas, Curitiba 1953, mais de uma vez por nós citado, damos constantemente com semelhante atitude de soberano desdém. Eis alguns exemplos. O Espiritismo não se baseia na Bíblia, que não tem consistência. É preciso dizer a coisa como é. E, preciso provar que os textos não têm nenhum valor probante, que não há por onde justificar a intangibilidade bíblica, que se trata de um livro como outro qualquer, que não existe motivo que nos obrigue a segui-lo, mormente quando os maiores bíblicos proclamam que a verdade não existe no que está escrito, mas no que se acha oculto. São palavras de C. Embassai. Seu colega, Mário Cavalcante, anda em boa companhia. A Bíblia, grita ele, tem que ser posta à margem, pois não progrediu, não satisfaz mais as exigências da ciência contemporânea e se, como a Igreja Romana, tomarmos-la como padrão de moral e de conhecimentos, estaremos expostos a cometer os mesmos erros e a manchar-nos com as mesmas nódoas. É por isso que o órgão oficial do reencarnacionismo kardecista no Brasil define a posição dos espíritas perante a Bíblia nos seguintes termos: do Velho Testamento já nos é recomendado somente o Decálogo e do Novo Testamento apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário, ou revogado e sem valor algum, mais de 90% do texto da Bíblia. Só vemos na Bíblia toda um livro respeitável pelo seu valor cultural, pela força que teve na formação cultural dos povos do Ocidente. Já Allan Kardec iniciou esta campanha de revolta contra a Bíblia nos meios espíritas e reencarnacionistas. Em outro estudo tivemos oportunidade de denunciar as numerosas passagens deste mestre reencarnacionista e de seu fiel discípulo Leão Denis. Não diferem, no modo de falar, da linguagem de Embassai e de Cavalcante de Melo. Quando, em outro capítulo, falarmos do problema do meio ou da existência do pecado, veremos como Deus permite que os homens possam revoltar-se contra ele, possam pecar, e abusar da liberdade. A vida do homem sobre a terra é passageira e provisória e visa primordialmente colocar o homem num ambiente de provação. O Criador quer ver a boa vontade de suas criaturas racionais. O homem deve decidir se pró ou contra Cristo. Elas deve ser uma decisão livre, não imposta por coação física. A Reencarnação e Suas Provas, página 173. Na página 175 lemos: se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, segundo a Bíblia, cujos ensinamentos são quase sempre suspeitos e contraditórios. O podemos aceitar e podemos também rejeitar a mensagem de Jesus. Podemos usar e podemos abusar da liberdade que Deus nos deu. O essencial é que a nossa adesão seja um ato nosso, pessoal, resolução livre de nossa vontade. Só assim pode haver decisão. Vemos no Evangelho que Cristo, mais de uma vez, colocou os homens diante desta alternativa tremenda e decisiva: crer ou não crer.
Neu. 43 Quando enviou seus apóstolos pelo mundo para anunciar a todos os povos o seu evangelho, Jesus salientou o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Os homens, portanto, têm liberdade de crer ou não crer, de seguir ou não seguir a Cristo. Quem não está comigo, disse Jesus, está contra mim. Lucas 11:23. Concedemos, por isso, também aos reencarnacionistas, a liberdade de não aceitar a mensagem de Cristo, de divergir dos ensinamentos de Jesus e até de desprezar os sagrados livros do Evangelho e, mesmo, de revoltar-se contra o próprio Deus. Podem continuar a gritar e a blasfemar, como vimos, se há um Deus, capaz de condenar uma de suas criaturas a sofrer eternos horrores. Então esse Deus está muito abaixo das solas dos nossos sapatos. Nós nos julgaremos, por isso, muito superior a um tal Deus. É o clássico, non serviam, dos revoltados. Isso também é uma espécie de decisão. Mas não lhes concedemos a liberdade de, apesar dessas negações e revoltas abertas, continuarem a proclamar-se publicamente cristãos e fiéis seguidores de Cristo. Isso não. É contra essa deslealdade, contra tão grave falta de sinceridade, que reagimos. Os reencarnacionistas não são cristãos, não têm a seu favor nenhum argumento cristão, são negadores do cristianismo. A filosofia da reencarnação não é cristã, é anticristã. É uma filosofia de oposição, de sublevação, de rebeldia contra Cristo Jesus, nosso Senhor e Deus. Ponto. XCURSUS. O valor dos evangelhos. 1. As dificuldades dos reencarnacionistas nos levam a uma digressão. Argumentamos no capítulo anterior com textos da Sagrada Escritura e particularmente do Novo Testamento. Na tréplica que o Sr. Mário Cavalcante de Melo lançou contra este livro sob o título Como os Teólogos Refutam. Vem, à página 58, a seguinte grave acusação: o nosso antagonista fala sobre o inferno, estribando-se nos evangelhos, como se esses livros sagrados não fossem adulterados, interpolados, historicamente errados em alguns pontos e cheios de contradições. Mais adiante, na página 159, volta a tese na seguinte formulação: os evangelhos estão cheios de contradições, de erros históricos, de interpolações e de traduções piedosamente mentirosas, e que não devem ser atribuídos a Cristo. E outra vez, na página 218, não esqueçamos que os evangelhos canônicos sofreram muitos cortes e muitas interpolações. Em seguida o autor cita a autoridade de um certo Frerete, Examen Crite des Apologistes de la Religue. Crete, Paris 1893, para dizer que os primeiros pais da Igreja se serviram de evangelhos hoje perdidos e tornados apócrifos, e que há provas para afirmar que, nem Jesus, nem seus apóstolos, escreveram uma só palavra e que nenhuma versão evangélica viu o dia antes do II século. Baseado em Fi. Pascal, sustenta-se na mesma página 218 que foi no século II, que as questões religiosas fizeram sair do nada centenas de evangelhos que seus autores assinavam com o nome de um apóstolo ou mesmo de Jesus, depois de os haver forjado mais ou menos inteligentemente. Confiando sempre no mesmo Senhor Fi Pascal, sustenta o Sr. Mário Cavalcante de Melo que o autor da Revelação, Apocalipse, é um cabalista, que o Evangelho de S. João foi escrito por um gnóstico ou um neoplatônico, que a Epístola aos Coríntios, primeira ou segunda, é uma clara reminiscência dos mistérios iniciáticos de Eleusis,
e que havia um só evangelho autêntico, o evangelho secreto ou hebraico de Mateus, reencontrado mais tarde por S. Jerônimo numa livraria de Cesareia. De tudo isso tira o Sr. Cavalcante de Melo uma grande conclusão. Estas considerações provam que mãos interessadas e parciais tiraram, da massa das tradições existentes, o que lhes pareceu de natureza a escorar suas vistas espirituais e materiais, e que delas fizeram não somente o que recebemos como os 4 evangelhos canônicos, mas o edifício dogmático todo inteiro, página 220. Pesando e isolando todas as afirmações, temos que o Sr. Mário Cavalcante de Melo deveria provar as seguintes teses. 1. Os evangelhos foram adulterados e interpolados. 2. Os evangelhos contêm erros históricos. 3. Os evangelhos estão cheios de contradições. 4. Os evangelhos sofreram muitos cortes. 5. Os apóstolos não escreveram uma só palavra. 6. Nenhuma versão evangélica apareceu antes do 2º século. 7. Os primeiros pais da Igreja usaram evangelhos hoje perdidos. 8. O autor da Revelação, Apocalipse, é um cabalista. 9. O Evangelho de São João foi escrito por um gnóstico ou neoplatônico. 10. A Epístola aos Coríntios é uma reminiscência dos mistérios de Eleusis. 11. No início havia um só Evangelho autêntico. 12. São Jerônimo reencontra o Evangelho secreto de Mateus. Estamos em pleno século passado. São as mesmas ousadas afirmações dos liberais e racionalistas do século XIX. Todas as investigações e descobertas posteriores são solenemente ignoradas. A própria escola liberal racionalista do início deste século, dirigida e orientada por Harnack, desmentiu as apressadas afirmações anteriores. Mas para o nosso triplicista de Niterói, que fala com ufania dos progressos e da evolução, ainda vivemos nos tempos de Voltaire. Qualquer manual de apologética ou de teologia fundamental mais recente poderá mostrar-nos abundantes documentos históricos que comprovam definitivamente a integridade, a genuinidade e a credibilidade dos evangelhos e demais livros do Novo Testamento. Tenhamos a paciência de ouvir o que nos dizem. É certo que isso nada tem a ver com a reencarnação. Como, entretanto, no capítulo anterior argumentamos com o Novo Testamento, e como os reencarnacionistas alegam que não há base para semelhante argumentação, daremos lugar a este forçado excurso. O leitor que já estiver plenamente convencido da genuinidade e integridade dos evangelhos poderá facilmente saltar estas páginas.